Bem, nesse quadro aqui, ele vai fazer a flexão desses demonstrativos, como eu falei para vocês anteriormente, para as três pessoas do discurso. Ele não fez a divisão aqui em pegando o singular e o plural, mas claro que aqui ele vai colocar os pronomes que vão estar no singular e aqueles que vão estar no plural. No masculino eu tenho este, estes, no caso estes vai ser plural, esse, esses, aquele, aqueles. No feminino, esta, estas, essa, essas, aquela, aquela, aquelas. Esses pronomes aqui, né, aquelas, estas, aqueles estão no plural. Eu tenho aqui os pronomes neutros. Quando eu não defino o gênero do nome, né? Eu vou estar usando aí um demonstrativo neutro. Isto, isso, aquilo. Vocês vão ver também que quando eu uso isso, isto ou aquilo, às vezes eu quero atribuir uma carga negativa, pejorativa, né? Aquilo que eu estou me referindo. E aqui eu tenho, né, quando que eu vou usar a orientação, né, desses demonstrativos. O este, estes, esta, estas e istos, é só vocês observarem o seguinte: esses que são grafados com o T, eles são usados, é a primeira pessoa que fala isso, está perto de mim. Eu digo, esta caneta, eu estou segurando a caneta. Agora, quando eu uso esses com S, está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Essa caneta não está perto de mim, mas está perto da pessoa com quem eu estou falando. E quando eu falo aquele, aquela, aqueles ou aquela ou aquilo no neutro, na verdade, está bem longe de mim e bem longe da pessoa com quem eu estou falando, né? Está mais próximo de uma terceira pessoa ou, enfim, está longe de nós dois. Então, aquela caneta, aquela bolsa, ele colocou aqui de uma outra forma, mas é basicamente isso. O este, esta, estes, estas ou isto está próximo da pessoa que fala. Esse, esses, essas e isso está próximo da pessoa com quem se fala. E aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo está longe de nós dois. Basicamente é esse o entendimento. Aqui ele vai, mais uma vez, né, eu já falei isso para vocês, né, eu vou até avançar esse slide aqui. Ele vai falar dos marcadores espaciais e dos marcadores temporais, mas no conceito geral seria aquilo que eu já falei para vocês, né, de usar um demonstrativo que se refere à primeira pessoa porque está perto de mim, o da segunda pessoa está perto da pessoa com quem eu estou falando, e da terceira pessoa está longe de nós dois, ok? Agora também é importante que vocês memorizem, que nós frisemos o seguinte: o este com T, os demonstrativos que são grafados com T, eles sempre vão indicar um tempo presente. Os que são grafados com S vão indicar tempo passado. E aqueles que são indicados, aqueles que no caso são constituídos por aquele, aquela, né, que se referem a algo que está distante, eles vão indicar um tempo remoto. Então, basicamente, aí é esse o marcador temporal que vai se referir esses pronomes demonstrativos. Que tal este verão? É tempo presente. Estou falando nisso no exato momento, né? Agora, que tal esse verão que passou? É algo passado. Que tal aqueles verões? É uma lembrança que eu dou tempo de um tempo que está um pouquinho distante. Então, só queria frisar também essa parte aí com vocês. E vamos avançar agora para estudarmos aqui os marcadores coesivos, que vão fazer referência à função anafórica e à função catafórica. A função catafórica dos demonstrativos é o seguinte: observem aqui este exemplo. São estas as condições, eu lavo a louça e você o carro. Esse estas aqui, ele é catafórico em relação a essa expressão. A diferença entre o catafórico e o anafórico
é porque na função catafórica, o demonstrativo vai se referir a uma expressão que ainda não foi citada. São estas as condições. Que condições? Eu lavo a louça e você o carro. No anafórico, primeiramente vem a expressão e depois eu vou usar um demonstrativo que vai se referir a essa expressão. Observem um exemplo. Esperança é a última que morre. É isso que me motiva a continuar. O que isso aqui, esse isso se refere a quê, né? O que me motiva a continuar? É porque eu tenho esperança e esperança é a última que morre. Então esse isso aqui se refere a essa expressão, essa função aí é uma função anafórica. Eu tenho aqui outros exemplos. João e Ricardo são irmãos. Este é bom aluno, aquele sempre fica de recuperação. Então aqui, este se refere a Ricardo. Opa, desculpa. Este se refere a Ricardo. Observem aí que eu tenho uma função anafórica, né? Porque primeiramente eu citei a expressão, a palavra, e depois eu citei o pronome demonstrativo. Aquele sempre fica de recuperação. Aqui também a função desse pronome vai ser anafórica, porque primeiramente eu citei a palavra ou expressão para depois citar o pronome demonstrativo. Então eu queria também trazer isso para vocês, que é bastante importante, né? Esse aspecto morfossemântico do pronome demonstrativo. Nesse slide aqui, nesse slide aqui, o último slide dos demonstrativos, eu vou ter outros exemplos de demonstrativos, como mesmo, mesmos, mesmas, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias, tal, tais, e os, as, quando se referirem, né, quando demonstrarem, no caso, quando indicarem uma orientação, eles vão ser demonstrativos. Tem aqui alguns exemplos. Eles mesmos costuraram. Esse mesmos aí também vai ser um pronome demonstrativo. Elas próprias dirigiram. Vi a mulher em tal situação ano passado. Os que vieram não sabiam, aqueles que vieram não sabiam. Então eu tenho aí outros exemplos de pronomes demonstrativos. Finalizando a nossa aula de pronomes, vamos ter os relativos, que a gente vai estudar a função. Eles possuem função sintática e veremos essa função sintática no terceiro ano, quando estudarmos a oração subordinada adjetiva, que é introduzida por um pronome relativo. O pronome relativo é aquele pronome que vai fazer, ele vai ligar orações, e nessa liga, nessa conexão, ele vai substituir um termo que já foi citado em uma primeira oração. Eles, na verdade, eles fazem uma recuperação, né, de um termo que já foi expresso anteriormente, como eu falei para vocês. Observem aqui. Eu digo assim: não conhecemos o aluno saiu. Eu tenho aqui duas orações nessa sentença, porque eu tenho aí, eu vou colocar para vocês que eu tenho aí dois verbos. Eu tenho aqui um período composto, na verdade. Então vejam como é que fica esse período de uma forma mais sintética, né? De uma forma mais sumária. Não conhecemos o aluno que saiu, em que o que é um relativo que substitui aí o aluno. Então, para eu não repetir o aluno, né, isso até empobrece o meu texto, a minha redação, eu uso relativos aí que vão fazer essa conexão, fazer essa liga, né? Esse que se refere aí a um termo que já tinha sido citado em uma outra oração. O que é o chamado relativo universal? Ele pode ser substituído por qualquer outro relativo: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujas, cujo, cuja, cujos, cujas, qualquer um ele pode ser substituído, ok?
Aqui eu tenho os exemplos dos que são variáveis, são aqueles que vão ser flexionados, o qual, a qual, os quais, as quais. Conheço bem a moça a qual saiu, como eu falei para vocês, o que é o relativo universal. Eu poderia colocar conheço bem a moça que saiu. O técnico visitou a empresa cujo setor estava em manutenção. Lembrando que não existe cujo ou, né? Não existe essas expressões cujo ou, cujo os, é só cujo, sem esse artigo, né? Após o pronome cujo. Quanto, quanta, quantos e quantas. Recolheu tudo quanto viu. Vamos agora passar para os invariáveis. Eu tenho aí o que é invariável, mas que pode substituir qualquer outro pronome. Não gostei do vestido que comprei. Eu poderia falar não gostei do vestido o qual comprei. Se fosse vestidos os quais comprei. Quem? Não conheço a médica de quem você falou. Poderia falar não conheço a médica da qual você falou. Se fosse médicas das quais você falou. E o onde, quando vai equivaler a no qual e as flexões. Essa é a terra onde habito. Essa é a terra na qual habito. O onde geralmente ele vai ter essa semântica de algo estático, né? De estar inserido em. Por isso que ele vai ser substituído por na, né? Por essa contração de em mais a, em mais o, em mais as ou em mais os. Ok, galera, era isso que eu queria falar para vocês sobre pronome. Eu espero que o áudio tenha ficado melhor do que nas outras aulas. Peço desculpas ainda por minha dicção, porque aqui eu estou conversando, é como se eu estivesse dando uma aula para vocês aí, e aí eu não faço recortes, né? Os recortes que eu faço é muito pouco, apenas quando eu falo alguma coisa que está errado, e aí eu não consigo depois corrigir, mas vocês podem perceber que geralmente eu me corrijo, né? Aqui mesmo no vídeo, eu corrijo-me aqui mesmo no vídeo, e aí qualquer dúvida me pergunta, eu estou aí próximo de vocês, agradeço a atenção de todos. Valeu, até a próxima.